O Flamengo vence o Bolívar por 2-0, mas afinal, esse placar ele já é o suficiente para classificar? Além disso, a vitória do Boca Juniors para cima do Cruzeiro na La Bombonera. Bem, começando aqui pelo jogo do Flamengo, o rubro-negro, comandado pelo Tite, veio novamente com o seu time titular, que também tinha jogado contra o Palmeiras. Isso aqui me impressionou até que bastante. O Tite ele não poupou praticamente ninguém, só Everton Cebolinha que tinha começado aquele jogo, mas acabou sendo lesionado, né? Isso aí eu julgo sendo até um pouquinho arriscado, né? Porque tanto o Tite, ele vem batendo nessa tecla de que o time ele tá muito no limite, os jogadores estão muito no limite físico, podem lesionar, estourar a qualquer momento, tem que ter menos pressão quanto a isso. E aí ele vem e joga o time titular 2 vezes seguidas para 2 jogos complicados, né? Contra o Palmeiras e agora um jogo de Libertadores muito físico contra o Bolívar. Cara, isso aí veio até cobrando um preço no decorrer da partida, né? Tanto que Pedro acaba sentindo um pouco a coxa, o Gabigol também, né? Que entrou no lugar do Pedro acaba sentindo a coxa, o Gerson no final deu uma sentida. Mas isso daí eu vou falar aqui mais no decorrer do vídeo no geral. Só que me impressionou ele não ter poupado ninguém. E agora tem uma sequência complicada, né? Vai vir o Botafogo pelo Brasileiro. Um jogo importantíssimo se o Flamengo quiser continuar brigando pela liderança no Campeonato Brasileiro. E logo depois tem o jogo da volta contra o próprio Bolívar na altitude. Então são os 2 jogos que também vão exigir muito fisicamente. Eu tô curioso para ver como que o Tite ele vai tratar, né, desse assunto. Como que ele vai escalar esses 2 times para esses jogos seguintes. E do outro lado a gente tem o Bolívar, com o que eu creio que seja o melhor do time, com uma linha de 5, logo depois uma linha de 4, um time muito fechado, que essa era a proposta do Bolívar, né? Vim aqui para tentar buscar esse empate, ou achar um golzinho para talvez ganhar, ou mesmo perder de pouco, como na minha opinião foi o caso. Esse 2-0 ele é ainda perigoso pro Flamengo. Partindo já aqui mais pro início do jogo em si, você já viu logo no início que seria realmente a partida, o Flamengo com a bola, pressionando bastante, tendo mais chances e o Bolívar se defendendo nessa linha de 5 depois de 4 e também tentando gastar muito tempo. O Bolívar ele usou muito do jogo físico, né? Fazer muitas faltas para parar a partida, né? Ficar picotando o jogo, além de sempre fazer essa marcação muito forte nos jogadores do Flamengo para tentar diminuir esse ímpeto do time rubro-negro. Já o Flamengo ele vem criando de diversas formas, pelo lado direito, pelo lado esquerdo, com bolas aéreas, bolas enfiadas. O time ele vem criando bastante, só que ele acabava esbarrando nessa barreira praticamente, né, nessa muralha que você tinha aqui na frente da área do Bolívar. O Flamengo ele conseguiu criar algumas boas chances, principalmente no escanteio, né, em que quase faz o gol. O Lamp, que é o goleiro do Bolívar, ele consegue defender a bola, e no rebote o zagueiro ele quase manda pro gol, só que a bola acaba indo para fora. E essa pressão do Flamengo ela ia acontecendo, você já estava chegando ali mais ou menos uns 20, 30 minutos, e toda essa pressão do Flamengo, nessa pressão inicial, ela não tinha surtido efeito no quesito de gol. O Flamengo pressionava bastante, só que o Bolívar muito bem fechado, muito fechadinho ali atrás, não estava sucumbindo a essa pressão. E aí o Bolívar ele começou a gostar um pouquinho do jogo, né? Viu que essa pressão inicial, esse abafo que o Flamengo ia fazer nos primeiros 15, 20 minutos tinha acabado e começou a sair um pouquinho pro ataque. Tanto que o time ele até consegue uma finalização, só que ela acaba sendo bloqueada no último minuto, né? E aí gera um escanteio que não gerou nenhum lance muito perigoso. Só que o Bolívar ele começou a gostar desse jogo, tentando sair em contra-ataques, principalmente com o brasileiro Fábio Gomes, muita triangulação ou até bola enfiada mesmo por cima, ou seja, dá um chutão pra frente e o jogador que lute para tentar gastar mais tempo ou talvez arrumar alguma coisa com essa bola lá na frente. E é justamente quando o Bolívar ele começou a gostar um pouco mais da partida que ele cometeu o seu pior erro, que foi justamente sair pro ataque. O Flamengo ele conseguiu aproveitar que essa linha do Bolívar, que era muito fechadinha, muito compacta, ela estava adiantada e conseguiu achar uma bola por cima. O Arrascaeta ele encontra o Pedro ele lança o Luiz Araújo, que ganha na velocidade dos zagueiros e consegue deslocar o goleiro do Bolívar para fazer 1-0. E aí você vê que aqui, finalmente, aquela pressão toda que o Flamengo fez, ela surtiu efeito. E o que poderia, talvez, criar um pandemônio, justamente pelo time pressionar e não conseguir fazer o gol, foi aliviado com esse gol do Luiz Araújo. E aí o Flamengo ele teve muito mais tranquilidade pro resto da partida para buscar justamente aumentar essa vantagem para ir para altitude com tranquilidade, como por exemplo um 3-0 e aí não ter que sofrer tanto lá. E pro resto do primeiro tempo o Flamengo ele continuou pressionando ainda mais o Bolívar, agora explorando muito mais essa bola enfiada, porque a zaga do Bolívar acabou abrindo um pouco com esse gol tomado, afinal o time agora ele tentaria buscar também o 1-1. E foi numa dessas bolas que o Flamengo ele acabou basicamente perdendo a sua principal arma ofensiva, que é o Pedro. O Pedro ele é lançado em velocidade, só que no meio da corrida ele acaba sentindo a coxa e é substituído pelo Gabigol. E aqui você vê um grande problema do Flamengo que vai persistir pelo resto da partida. O Flamengo ele é construído muito para explorar as qualidades do Pedro. O Flamengo ele não sabe jogar com outro tipo de centroavante
que no caso é o Gabigol. Aquele centroavante alto, que tem que fazer pivô tal, o Gabigol ele não faz isso e o Flamengo ele não sabe jogar sem um atacante que seja nesse estilo. Tanto que eu acho que o Tite ele acabou errando, ele deveria ter colocado o Carlinhos, que eu vou falar mais pro final do jogo, mas quando ele entrou, ele foi muito bem. E o Flamengo ele continua pressionando. Aqui você já viu um Bolívar também, que tentava ser um pouco mais pra jogo e conseguiu algumas chances esporádicas, só que nenhuma com um grande perigo. Inclusive acaba acertando travessão, só que o lance estava impedido, então eu não vou contar aqui com uma grande chance. E o primeiro tempo ele encerra nesse cenário. Já pro segundo, o cenário basicamente continuou o mesmo. O Flamengo pressionando bastante e o Bolívar agora mais ainda completamente fechado, aguentando essa pressão, e o Flamengo ele naturalmente viria buscar uma vantagem de gols muito maior. Esse cenário se manteve basicamente por todo o segundo tempo, mas pro final do jogo o Tite ele decide mexer no time, vendo que o Bolívar ele não iria sair para jogo, ele tira o Pulgar e coloca o Carlinhos, e o Flamengo ele começa a lançar a bola na área. Como eu disse anteriormente, a entrada do Carlinhos ajudou a melhorar o Flamengo, porque o Flamengo ele joga melhor com esse 9 alto que faz pivô e gosta de fazer gol de cabeça. E o Flamengo ele foi criando chances. O Carlinhos teve algumas, só que o Lampe, que é o goleiro do Bolívar, ele conseguiu defender a maioria. E mais pro finalzinho do jogo, 85 minutos, quando parecia que o Flamengo ele iria terminar o jogo com essa vantagem de um gol só, que era muito perigosa e pro Bolívar era um bom resultado, o Léo Pereira ele acaba fazendo gol de cabeça numa cobrança de escanteio. E aí deu essa tranquilidade, entre algumas aspas, pro Flamengo ter no jogo da volta. O Bolívar ele ainda conseguiu algumas chances interessantes nesse segundo tempo, como foi uma bola na trave de cabeça no finalzinho do jogo, só que, como eu disse, acabou indo na trave e o Bolívar ele terminou com esse 2-0 contra. E o jogo termina assim, o Flamengo ele consegue esse 2-0, eu acho que não foi um jogo tão bom assim do Flamengo, o time ele consegue construir bastante, só que não consegue caprichar no último terço, não consegue fazer esse gol, e acaba que leva para a Bolívia essa vantagem de 2 gols de diferença, que é boa sim, mas é muito preocupante. O Flamengo ele sofreu bastante contra o Palmeiras no Allianz, quando fez uma vantagem de 2 gols em casa, criando bastante, podendo ter feito mais gols, cenário muito parecido com esse jogo aqui contra o Bolívar. Só que na volta o Tite ele decidiu se defender completamente e sofreu e só não foi eliminado, ou o jogo só não foi para os pênaltis, porque o Flaco Lopes estava impedido no lance do gol. Contra o Bolívar eu acho que pode ser um cenário muito semelhante. O Flamengo ele tem um jogo dificílimo, como eu falei aqui na introdução do vídeo, contra o Botafogo, que eu não creio que o Tite vai poupar, porque a pressão sobre ele, né, quanto a essa questão de poupar no Brasileiro é muito grande, e me preocupa bastante como que o time ele vai para Bolívia para esse jogo aqui contra o Bolívar, que é também importantíssimo pela Libertadores. É um resultado que, se o Flamengo ele se retrancar, igual fez contra o Palmeiras, na minha opinião, pode se complicar bastante. A gente sabe que é praticamente inviável você jogar a bola bem nessa altitude de 3.600 metros. É absurdo. E o Flamengo, ele historicamente, ele sofre bastante quando joga nesse ambiente. Então, vai ser um jogo complicado. Esse 2-0 ele não traz a tranquilidade que deveria trazer para o Flamengo. E eu acho que o Bolívar ele tem totais condições de eliminar o Flamengo, ainda mais por conta do fator altitude. Assim como o Olímpia, ano passado, conseguiu eliminar o Flamengo depois que o time não fez uma vantagem larga no primeiro jogo, quando teve oportunidade. Eu acho que o Tite ele vai ter que ficar de olho e vai ser um jogo complicadíssimo pro Flamengo. Então, torcedor flamenguista, pode ir preparando o coração. Agora falando um pouco da Sul-Americana, o principal jogo das oitavas de final da Copa Sul-Americana era justamente Boca e Cruzeiro, como eu pontuei naquele vídeo que eu fiz das minhas previsões para os mata-matas, tanto da Libertadores quanto da Sul-Americana. O Boca ele veio com o time titular, com o desfalque do Marcos Rojo, que é o capitão do time há uns bons anos já, mas que tinha boas peças, como o Sérgio Romero, o Cavani e o Merentiel. Já o Cruzeiro ele veio com o time titular, o time base que veio jogando muito bem sob o comando do Seabra no Campeonato Brasileiro, com o adicional dos reforços, né, como o Lautaro Dias, o Wallace e por aí vai. Logo de início eu vejo que a estratégia do Cruzeiro era basicamente fazer uma marcação muito forte, muito pegada para cima do Boca, para evitar com que esse fator casa, né, o fator La Bombonera, fizesse efeito e colocasse uma grande pressão em cima do Cruzeiro, com o Boca criando várias jogadas, pressionando bastante, uma linha muito alta, criando várias chances e sufocando o Cruzeiro. Então, para combater isso, o Cruzeiro ele marcava muito forte, fazendo algumas faltas para parar o jogo justamente, e também marcando em linha alta e evitando com que o Boca ele conseguisse sair com boas oportunidades. O Boca ele conseguia sim sair algumas vezes, mas esporadicamente para, por exemplo, uma bola na área e talvez um cruzamento direto que o Cássio também defendeu, mas em uma chance lá muito perigosa. E o mesmo se aplica para o Cruzeiro. O Cruzeiro ele também conseguia sair esporadicamente, só que sem finalizar com lá muito perigo. Lá para os 20 minutos mais ou menos de jogo, a gente teve a primeira confusão, né? Confusão que é bem padrão em jogos entre brasileiros e argentinos, né? Ainda mais quando é na Argentina. Um tapa na cara que o Matheus Pereira, ele sofreu. Tapa na cara eu acho também um pouquinho forte, né? Foi mais aquele tapinha
que os jogadores geralmente dão uns nos outros, mas aí gerou uma treta muito grande e o jogo ficou parado por uns bons 5 minutos, mais ou menos. E quando o jogo volta, ele tem ainda esses ânimos mais exaltados e ele fica muito faltoso até o final desse primeiro tempo, com essas chances esporádicas elas ainda acontecendo, só que sendo um jogo muito mais físico, muito mais parado e também com muito mais confusão. Aqui você vê que tinha muito mais discussão entre os jogadores e por aí vai. Quanto ao primeiro tempo, eu tenho mais a dizer isso mesmo. Foi um jogo muito parado, muito brigado, muito disputado fisicamente, principalmente. Já na volta para o segundo tempo, eu vejo uma mudança de estratégia dos dois times. O Boca, ele saiu mais para ataque, afinal estava jogando em casa e se fosse com 0 a 0 lá pro Mineirão, poderia se complicar bastante. Já o Cruzeiro, ele se fechou. Isso aqui eu acho que é um erro de análise do Seabra. O Cruzeiro ele se fechou completamente, praticamente não saía para jogo no segundo tempo. Aquela marcação ela deu uma afrouxada, afinal o time ele começou a marcar em um bloco um pouco mais baixo e deu campo pro Boca jogar. Isso aqui eu acho que é muito problemático. Muito da melhora do Boca no segundo tempo tem a ver justamente com esse recuo do Cruzeiro. E aí o Boca começou a criar chances atrás de chances, empilhando algumas boas oportunidades e ataques. Só que nenhum sendo lá muito perigoso. Até que o Cavani, ele é encontrado num passe enfiado entre a zaga do Cruzeiro, um vacilo da zaga do Cruzeiro, e o Cavani consegue deslocar o Cássio fazendo 1 a 0. Esse 1 a 0 que ele deu uma certa tranquilidade para o Boca jogar, e isso aumentou ainda mais a pressão que o time chinês estava fazendo para cima do Cruzeiro. E o Cruzeiro agora, mesmo com esse 1 a 0, ele ainda mantinha a sua defesa no bloco um tanto quanto baixo, só que agora já tentava sair um pouco mais para o contra-ataque. E a pressão do Boca, ela se manteve durante praticamente toda a partida. O time ele pressionando, sem ter muitas chances claras de fazer o gol, e o Cruzeiro continuava fechado. Mas pro final da partida você teve o maior momento de pressão pós-gol do Boca, em que você tem uma bola que chega na área, o Cavani ele consegue finalizar, a bola pega na trave, e no rebote, o Boca ele consegue esse rebote, finaliza, e o Cássio faz uma defesa espetacular para manter 1 a 0 no placar. E o jogo após esse lance, ele acabou não tendo lá muitas grandes emoções e ele termina com esse 1 a 0 mesmo. Fazendo uma pequena análise aqui para as duas equipes. Para o Boca é um bom 1 a 0, o time ele criou, principalmente no segundo tempo, chances para fazer esse placar e só não fez o segundo, como eu disse, por conta de uma grande defesa do Cássio. É um resultado que eu considero bom, só que vai ser um tanto quanto complicado para segurar o Cruzeiro no Mineirão, que vem jogando muito bem, principalmente quando joga em casa. Já pro lado do Cruzeiro, o time ele fez um bom primeiro tempo, como eu disse, aquele jogo muito pegado fisicamente, só que eu acho que o Seabra ele errou na estratégia de abdicar do segundo tempo para ficar muito na defesa, se segurando. Acho que se o time tivesse mantido aquela marcação muito forte, principalmente no meio campo, teria freado um pouquinho melhor o Boca e poderia não ter tomado esse gol e não teria sofrido tanto quanto sofreu. Eu acho que, no geral, o resultado pro Cruzeiro é bom, é um resultado reversível esse 1 a 0. O Cruzeiro ele vem jogando muito bem em casa, como eu já disse, e tem totais condições de eliminar o Boca no Mineirão. Eu acho que o Cruzeiro ele ainda avança no geral. Eu não sei como o Boca ele vai tratar esse jogo da volta, eu não sei se eles vão querer picotar muita partida, vão fazer muita cera, fazer aquela catimba argentina, mas eu acho que se o Cruzeiro ele conseguir superar todos esses fatores adversos, o time ele tem bola para meter 2, 3 gols no Boca tranquilamente. Esse time do Boca ele é fraco. Ontem conseguiu essa vitória muito com base no ambiente. La Bombonera ela impõe muito sobre o adversário, né? Tem um fator psicológico muito grande. Então eu acho que realmente o Boca ele vai sofrer bastante se ele quiser se classificar contra o Cruzeiro. Para mim o Cruzeiro ele ainda é favorito para se classificar, embora esse resultado negativo no jogo de ida. Para terminar esse jogo aqui, eu também queria falar um pouquinho da arbitragem, que eu achei um tanto quanto questionável, né? A gente sabe que os árbitros eles vão muito pressionados para esses jogos, principalmente em estados argentinos, só que eu não gostei muito da arbitragem ontem não. Errava algumas inversões, você tinha lances que claramente eram escanteios, principalmente pro Cruzeiro, que não eram marcados, parou muito o jogo. Pra mim, aquela confusão que teve no primeiro tempo, não teve o tempo acrescido correto. Eu não gostei muito da arbitragem não, que fugiu do padrão da Conmebol nessas oitavas de final, tanto da Libertadores quanto da Sul-Americana. Todos os outros jogos que eu assisti, os jogos do Corinthians, do Fluminense, do Palmeiras, eu gostei da arbitragem, mas esse daqui acaba fugindo da regra e eu queria só pontuar isso daqui. Então é isso. Essa aqui foi a última análise quanto aos jogos da Libertadores e da Sul-Americana nessa semana. E obviamente semana que vem a gente vai ter os jogos de volta que prometem bastante. Você tem cenários maravilhosos. Botafogo contra o Palmeiras, Flamengo jogando na altitude contra o Bolívar. Esse Cruzeiro e Boca que promete bastante. Vai ser um jogo interessantíssimo de ver. E no geral é isso. Se você puder contribuir com o seu like, a sua inscrição e ativar o sininho para ajudar o canal, eu agradeceria bastante. É isso e até a próxima.